Numa entrevista ao SBT, o presidente Lula recorreu à metáfora do futebol, sua preferida, para falar de polarização. Ele disse que não dá para imaginar que um corintiano torça para o Palmeiras ou que um palmeirense torça para o Corinthians, mas que dá para conquistar os neutros para algumas causas. E aí citou São Paulinos e Santistas. Tirando a raiva que esses dois grupos de torcedores podem ter sentido ao serem chamados de neutros, o ponto de Lula é que, tanto para ganhar a eleição quanto para governar, o desafio não é a polarização, mas a necessidade de conquistar os que não se identificam com os polos. Ele ainda acrescentou que o Brasil sempre foi polarizado, só que antes era entre PT e PSDB. Abre aspas. Agora o Brasil está polarizado entre duas pessoas, porque na verdade são duas pessoas, não são nem dois partidos. O meu partido existe, o partido deles não existe. É uma legenda eminentemente eleitoral. Fecha aspas. Essa frase dele é muito relevante. Primeiro, porque derruba o tabu na esquerda de que não se pode falar em polarização entre Lula e Bolsonaro, já que ambos não representam extremos equivalentes. E é óbvio que isso é verdade. Lula não é o exato oposto de Bolsonaro, entre muitas outras coisas, porque é um democrata. Lula também não pode, de forma alguma, ser classificado como de extrema esquerda, e Bolsonaro é de extrema direita. Mas isso não impede que, na prática da política e dos votos, uma parte significativa do eleitorado brasileiro se divida entre os dois. O fato de a balança ideológica toda ter pendido para a direita não quer dizer que não existam duas forças igualmente populares brigando entre si. Em segundo lugar, porque ao reconhecer a polarização com Bolsonaro e admitir que isso não é algo que necessariamente o desagrade, mas ao mesmo tempo exaltar a obrigação de se conquistar os neutros, Lula pode estar dando recados ao centro que o apoiou e que anda meio descontente ou bastante descontente com algumas de suas escolhas. O presidente ainda disse que, quando analisa os resultados das pesquisas sobre sua popularidade, usa esses dados para reavaliar suas estratégias políticas. Essa entrevista pode ter sido um dos primeiros passos nesse sentido. Mas vai haver um outro grande teste sobre o tamanho da influência dos neutros no tabuleiro político, as eleições municipais. E a de São Paulo tem tudo para revelar o estágio em que o Brasil está, do pós-bolsonarismo, do antipetismo e da polarização. Eu sou a Flávia Tavares, eu sou editora executiva do Meio. Se você não conhece, a gente tem uma newsletter diária, gratuita, com uma curadoria das notícias mais importantes para você começar o seu dia bem informado. Agora, se você quiser mais, quiser 2 newsletters com reportagens exclusivas, análises, entrevistas e ainda quiser receber a curadoria mais cedo no seu e-mail, é só ser um assinante premium da gente. São apenas R$15 por mês. E você ainda ajuda a financiar o conteúdo que a gente produz para distribuir de graça aqui no mundo digital. Assine! É muitíssimo tentador atribuir todo e qualquer fenômeno político à polarização, como se qualquer outra nuance na hora de uma pessoa decidir como votar fosse desprezível. Principalmente para quem vota convictamente por ideologia, parece impensável que alguém escolha um candidato por qualquer outra razão, econômica, a sugestão de um amigo, uma causa única em comum, etc. Essas outras razões existem e aparecem principalmente nas eleições municipais. É nesse ciclo eleitoral que as dificuldades cotidianas, prosaicas da vida do cidadão estão na pauta. Então, é bastante natural que o eleitor menos engajado decida em cima da hora, diante de um balanço concreto de como anda a sua rotina naquela cidade. Isso é particularmente verdadeiro nas grandes metrópoles, em que questões como segurança, transporte público e moradia são centrais.
Só que já faz um bom tempo que os próprios políticos buscam trazer para o debate eleitoral das cidades assuntos que às vezes sequer dizem respeito a eles. Tudo para tentar surfar na polarização ideológica. Lá em 2012, já em São Paulo mesmo, as campanhas de Serra e Fernando Haddad tiveram de tratar de aborto e kit gay, pela pressão das igrejas evangélicas. E isso só foi aumentando, tanto na pauta de valores quanto na questão da corrupção. Aproveitando-se dessa brecha, o bolsonarismo esmagou o centro, redefiniu o eixo político e modelou, em boa medida, os termos da polarização atual. Os erros da Lava Jato, quando revelados, reabilitaram Lula e a memória positiva de seus governos para uma parte da população. Então, cá estamos em 2024, diante dessas duas forças políticas que inescapavelmente ditam toda e qualquer disputa atualmente. A gente pode considerar que, fora das cidades e dos estados claramente lulistas ou bolsonaristas, cada campo tem, de saída, algo perto de 25% a 30% das intenções de voto. Ou seja, no quadro atual, nenhum tem força suficiente para levar eleições no primeiro turno. O efeito disso é que também muito raramente um candidato que tente não se associar a nenhum dos dois consegue ir para o segundo turno, os tais dos neutros. E isso interessa tanto ao PT quanto à extrema-direita. O outro efeito é que nem o lulismo nem o bolsonarismo podem prescindir dos neutros para derrotar o outro lado. As militâncias de ambos os campos dizem odiar os isentões, mas os políticos mais pragmáticos entendem os acenos e as entregas que precisam realizar para eles se quiserem chegar ao poder e se manter lá. São Paulo tem todos os elementos para botar à prova essa lógica. Tem analistas que insistem em dizer que as pesquisas atuais estão apontando uma polarização sem precedentes ou maior que em eleições anteriores. Eu não acho que esse seja o caso. A primeira eleição pós-redemocratização foi entre Luiz Erundina e Paulo Maluf. É possível pensar em algo mais polarizado que isso? Não, né? No ciclo seguinte disputaram Maluf e Eduardo Suplicy, depois Celso Pitta e Erundina. Até ali dá para dizer com tranquilidade que era direita clássica, aquela vinda direto da arena, contra a esquerda clássica que o PT representava. No ano de 2000, os candidatos em São Paulo traduziam tudo que o Brasil tinha para oferecer no cardápio ideológico. A escolhida pelo PT foi Marta Suplicy, sexóloga, símbolo de liberdades que o Brasil ainda nem discutia abertamente. A esquerda ainda tinha Erundina como candidata pelo PSB. Na direita, o Maluf tentava sobreviver politicamente depois do fiasco da gestão de Pitta, seu pupilo. Mas o Fernando Collor ressurgiu como candidato expatriado e Romeu Tuma e Enéas Carneiro completavam o espectro da direita. Geraldo Alckmin era o candidato do PSDB. A Marta saiu vitoriosa e o pêndulo entre esquerda e centro-direita se consolidou na cidade. Viriam José Serra e seu vice Gilberto Kassab, seguidos de Fernando Haddad. No auge da crise do PT, João Dória levou o tucanato à direita, mais à direita, e se elegeu em primeiro turno. Fez o sucessor, seu vice, Bruno Covas, que morreu em 2021. Covas era um retorno ao tucanato mais tradicional, mas a herança dessa guinada à direita de Dória é Ricardo Nunes, um prefeito anódino, conservador, mas não imediatamente identificado com o bolsonarismo. Aliás, está em São Paulo a prova mais clara do que o bolsonarismo pode provocar, né? O PSDB, partido eminentemente paulista, está moribundo na capital. O PT não tem um candidato próprio, tendo escolhido Guilherme Boulos, do PSOL, para disputa, e tendo de importar a Marta de volta a seus quadros para vice. Conforme os tucanos, liderados por Dória, optaram por se associar ao bolsonarismo, decretaram sua irrelevância. Mas o bolsonarismo também não teve um candidato natural, viável. No estado de São Paulo, precisou trazer o Tarcísio de Freitas,
porque o Dória abandonou o bolsonarismo e tentou brevemente ser presidente. Na cidade de São Paulo, Ricardo Salles não engrenou. Nunes é de direita, mas ele hesitou em declarar com todas as letras que é bolsonarista. Ele foi na Paulista e ficou calado. E Bolsonaro está tirando da cartola um candidato a vice de Nunes que tem zero expressão eleitoral. Um coronel da Rota que foi presidente do CEAGESP e que eu falando ou não o nome dele aqui, você provavelmente não conhece. É Ricardo Melo Araújo, a propósito. De certa forma, a briga entre Boulos e Nunes reforça a tese da polarização em torno de Lula e Bolsonaro. São candidatos cujas chances de vitória só existem a partir da associação com os padrinhos. Só que são apostas de tipos bem diferentes. Boulos, diferentemente de Nunes, tem uma trajetória de militância própria. Ela é, ao mesmo tempo, a sua força e a sua fraqueza. De um lado, ela seduz a esquerda e parte da elite intelectual paulistana e explica por que Boulos vai tão bem com os paulistanos mais escolarizados nas pesquisas. De outro, ela afasta tanto a elite econômica quanto parte da população que se assusta com os exageros em torno de uma potencial ameaça à propriedade privada que o movimento de Boulos representaria. Lula escolheu um nome que leva ao limite o teste da força da esquerda na cidade. Embora esteja empreendendo um esforço enorme para passar a ideia de que não é um radical, Boulos está mais à esquerda do que o próprio Lula. Associar-se a Lula, que ganhou de Bolsonaro na cidade, e Marta, considerada por 16% dos paulistanos a melhor prefeita que a cidade já teve, é o que pode dar a ele alguma chance concreta de vencer a resistência dessa fatia dos eleitores e superar os 34% que dizem que nunca votariam nele. Já Nunes tem contra si uma gestão bastante fraca em muitos aspectos, e sua aprovação em 29% é mostra disso. Só que ela está subindo, em parte por conta dos investimentos pesadíssimos da prefeitura em marketing, e em parte por conta do apoio declarado por Bolsonaro em janeiro. Não à toa, Nunes tem a preferência do eleitorado religioso, por exemplo. Ao que tudo indica, porém, Nunes não quer que o Bolsonaro, a pessoa do Bolsonaro, apareça demais, talvez temeroso pelos processos criminais que cercam o ex-presidente. Aconselhado por Michel Temer, seu consultor, Nunes deve ir atrás dos bolsonaristas, não de Bolsonaro. Ou seja, Bolsonaro escolheu um candidato menos ideológico que ele. A eleição na cidade de São Paulo sempre foi polarizada e sempre estiveram aqui alguns dos protagonistas da política nacional, de Jânio a Lula, passando por Fernando Henrique Cardoso. Se tem uma metrópole que já provou que pode eleger um candidato de esquerda, é São Paulo, como provam Erundina, Marta e Haddad. Mas também oferecemos ao mundo Maluf e Dória. Em 2024, a esquerda oferece um candidato bem à esquerda, com a etiqueta de Lula, com uma vice que transitou, digamos assim, pela centro-direita. E um candidato de direita, com a etiqueta de Bolsonaro, mas não um bolsonarista raiz. Nisso está a peculiaridade de São Paulo. Os dois principais candidatos não são espelhos fiéis de seus padrinhos. Sequer são de seus partidos. Boulos tenta se assemelhar mais a Lula. Nunes está tendo de convencer que é bolsonarista o suficiente para conquistar seus seguidores. Quem vai ser o mais facilmente palatável para os neutros? E que peso isso vai ter na disputa final? É isso que São Paulo pode responder sobre a polarização no Brasil.